Olá, vamos a mais esta aula sobre o livro de Josué. Semana passada nós destacamos a leitura do capítulo 6 e 7, a conquista de Jericó, sob a ótica do anátema, sob a ótica da tensão entre o que significou o anátema para o tribalismo e o que significou o anátema para o reino de Josias, o reino da conquista. O livro de Josué é o livro que narra a entrada na terra e a conquista da terra até o capítulo 12. A partir de então, se narra a divisão e a partilha da terra. É uma visão deuteronomista de que a terra é a herança de Javé, é dádiva de Deus. É ele que vai à frente do exército, do povo, das tribos, conquistando as terras, ocupando-as, e destruindo seus adversários. Isso na ótica do deuteronomista. A teologia que está por detrás do livro de Josué, do livro de Juízes, depois de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, é a teologia da fidelidade à lei. Você vai encontrar isso no Deuteronômio, em vários trechos do Deuteronômio, mas principalmente, eu destaquei um aqui, no capítulo 8, verso 17 a 20. Portanto, não vás dizer no teu coração: foi minha força e o poder das minhas mãos que me proporcionaram estas riquezas. Lembra-te de Javé teu Deus, pois é ele quem te concede força para te enriqueceres, mantendo a aliança que jurou aos teus pais, como hoje se vê. Contudo, se te esqueceres completamente de Javé teu Deus, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os, eu hoje testemunho contra vós. É certo que perecereis. Perecereis do mesmo modo que as nações que Javé vai exterminar à vossa frente, por não ter desobedecido à voz de Javé, vosso Deus. Essa é a teologia fundamental do deuteronomista ao narrar a história de Israel, a história da conquista, a história da ocupação, seja ela ter sido feita sob uma ocupação pacífica ou uma conquista mediante a guerra, ou a imigração, como a gente já expôs naquelas 3 hipóteses das origens de Israel. O fato é que nesses relatos deuteronomistas está sempre uma teologia da fidelidade à lei, da fidelidade, a conquista, o êxito, a prosperidade está ligada à fidelidade à lei. E, portanto, o fracasso, a derrota, a perda na guerra, a miséria, está associada à infidelidade a Javé, à infidelidade à lei. É claro que isso está muito presente hoje na tal chamada teologia da prosperidade, teologia do mérito, mas se a gente analisar a sua origem em Deuteronômio 8, nesse trecho que eu acabei de ler, é o oposto disso, né? As conquistas não se devem ao mérito do povo, ao mérito deste ou daquele, suas riquezas e conquistas, prosperidade, mas à graça de Javé. E a infidelidade a Javé será castigada. Portanto, há uma condição para o êxito e a entrada na terra, que se cada um e o povo se lembre de que as façanhas não é deste ou daquele rei, deste ou daquela tribo, deste ou daquele senhor, é de Javé. As façanhas se devem a Javé. E isso vai perpassar todos os relatos de Josué, Juízes. É Javé quem realiza, é Javé que faz a vingança. Então a leitura, novamente, numa ótica da violência humana, não condiz com o relato bíblico.
a não ser, evidentemente, nessa leitura crítica da tensão entre o estado bélico do reino de Josias e as aspirações mais genuínas do tribalismo javista. Então, quero chamar a atenção por esses dois blocos do livro de Josué, o bloco da conquista e o bloco da partilha. Os dois se unem na Assembleia de Siquém, no capítulo 24, onde há um consenso, onde não se exige nada além da adesão gratuita à fé em Javé, não imposta, mas porque Javé é o Deus libertador, é o Deus da graça que permite, mediante a fidelidade à lei, a autonomia do seu povo. E assim ele lhe concede a herança. Por isso que mais à frente, em 1 Reis 17, o maior pecado do rei é usurpar a herança do povo. Ai de mim se eu transformar aquilo que eu recebi de graça de Javé em objeto de compra e venda, como é o caso da vinha de Nabote e o Acabe e Jezabel, que o matam e roubam sua terra. Isso é o pecado maior que faz surgir a defesa do profeta Elias. Então, Josué 24 é um marco também que fecha o livro de Josué e celebra o consenso do povo em torno de um pacto de viver na terra e a cultivá-la como herança de Javé, numa unidade em torno da fé desse Deus que liberta o povo de toda a opressão e de toda a exploração, seja da terra, seja do homem que trabalha a terra. Muito bem, por hoje é só. Nesse primeiro vídeo, evidentemente, numa próxima aula eu vou trabalhar agora o livro de Juízes. Até mais.